seria comigo se não fosse um problema. Tinha tanta coisa que eu queria dizer. Bom dia, vamos entrando. Desse jeito tem que ser. Essa é a música. Tipo um turbilhão de ideias, o sucata e trompeta. Terra à vista, a gente chegou. Viver tudo que há de bom, pois amanhã não se sabe. Vamos entrando. Bom dia, boa tarde. Musiquinha. Depois eu disponibilizo que musiquinha gostosinha é essa. Opa! Cris, Ronilson, Letícia, Souza, sejam bem-vindos. Vamos remando hoje aqui, como é que vai ser? Hoje nós vamos falar sobre nosso eu mascarado, né? Sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, espero que vocês estejam aqui inteiros, né? Como eu também tô. Postei agorinha que eu preparei um chazinho com as tâmaras, né? Pra vir aqui pro encontro. As tâmaras já foram, eu já comi. Agora o chazinho já tá aqui ainda. Espero que vocês estejam aí também com... né, preparando alguma coisa pra vocês, ou já estejam preparados, e assim a gente vai seguindo. Hoje a gente tá entrando no nosso terceiro encontro da terceira temporada, exatamente. Ainda falando sobre o livro, né, gente que mora dentro da gente, estamos entrando no nosso terceiro eu, que é o eu mascarado. E eu já começo dizendo assim de cara pra vocês, que conforme a Patrícia fala, né, a autora do livro, ela diz, se a gente aprendesse a lidar bem com o nosso eu inferior, que foi o que a gente falou no encontro passado, a gente nem precisaria estar falando desse eu, né? Desse eu mascarado, que é o que a gente vai conversar hoje. Mas vamos seguindo porque todos nós temos, né? Esse eu. Eu escolhi essa musiquinha hoje que a gente ouviu aqui, né? Ela se chama Maruja, é do Chimaruts. Eu adoro um reggaezinho, assim, né? Um ritmozinho gostoso. E porque ele fala, uma partezinha do trecho dele, dá a entender, assim, de como é que eu tenho que me comportar socialmente, mas, de fato, o turbilhão que passa aqui dentro, né, da minha cabeça e como é que eu tô lidando com esse caos ou não, né, ou quanto que a gente vem se maquiando, digamos assim. Isabelle, Alan, Nayara, sejam muito bem-vindos, gente. Muito feliz de ter vocês aqui comigo. E aí, o tema de hoje que eu escolhi, né, seria, não sei se vocês falam, se vocês têm costume lá no nosso Nordeste, lá no Ceará, né, em Fortaleza, a gente tem o costume de falar, ao menos finge, né, e aí de uma forma mais politizada eu coloquei, pelo menos finge. Máscaras não funcionam, essa é a verdade, né, e a Patrícia, ela vai explicando um pouco mais disso pra gente. Então, qual é o nosso objetivo hoje, desse encontro específico? É sair daqui com um pouco mais de consciência de que quanto mais a gente for capaz de aprender a lidar e aceitar o nosso eu inferior, que a gente falou no encontro passado, né, sem tanta culpa, sem tanta vergonha, quanto mais a gente lidar bem com esse eu inferior, menos a gente vai precisar usar o nosso eu mascarado. Então, nosso objetivo hoje é sair mais ou menos entendendo um pouquinho disso. E esse nosso eu mascarado, já antecipando aqui pra vocês, ele tenta a todo custo, né, esconder o que a gente julga ser errado, o que a gente julga ser feio. Vocês já podem começar a refletir aí, o que é que eu julgo em mim, nas minhas atitudes, que é errado. Sabe, às vezes aqueles pensamentos que vem que você diz, não, esse pensamento aqui não é meu não. Isso aqui, eu sou uma pessoa boa demais, como é que eu penso isso? Claro que isso não é meu. Mas, né, tá aí dentro, então... aceita, né? Como a gente falou no encontro passado, aceita que dói menos. Enfim, então vamos preparando aqui, vamos entrando, vou beber uma aguinha. Enquanto isso, vocês podem convidar quem vocês querem que esteja aqui com a gente, né? Pra gente ir dando continuidade nesses nossos eus. Pronto. E aí eu coloquei aqui no roteirinho alguns trechos, né? Que a Patrícia traz no livro. Porque como eu tô lendo ele no Kindle, não é o livro físico, então fica difícil de sair marcando. Mas também tem uma partezinha aqui que eu separei pra mostrar hoje pra vocês. E um dos trechos que a Patrícia inicia, assim, que é marcante, que eu acho que a gente pode começar a refletir bastante sobre ele, ela diz, abre aspas, Aneilton Black, seja bem-vindo. E ela diz, não queremos que ninguém saiba que somos tão imperfeitos assim.
E para esconder nosso monstro, começamos a construir uma máscara e caprichamos para que ela fique bonita e pareça ser de verdade. Fecha aspas, Patrícia. Né? Então, assim, a gente pode pensar, por exemplo, nos personagens, nas caricaturas que a gente cria no nosso dia a dia, né? No marketing tem uns termos, assim, que é como se a gente vestisse uma roupagem, né? Então, você se apresenta dessa forma, mas até que ponto que essa forma que eu tô me apresentando, ela tem consonância com a minha verdade interna ou é realmente só uma máscara? E aí, quem já tá aqui, né, no Cá Entre Nós há mais tempo, já vem se trabalhando nesse sentido, de enxergar as entrelinhas, de ver os não ditos, de ter um olhar mais curioso, mais observador, e aí a gente vai conseguindo identificar, eita, tô usando uma máscara, então não, realmente eu tô me mostrando, né, eu tô abrindo um recorte aqui e tô mostrando uma parte de mim, né? Então vamos pensar, por exemplo, em que situações você, né, ao menos finge, né, o ao menos finge é a gente falando errado assim mesmo, tá, gente? Mas o correto seria ao menos finge, mas é uma expressão que a gente usa muito em Fortaleza, no Ceará. Então, em que situações você ao menos finge, falando corretamente, está feliz, está tranquilo, está forte, né, ou que você é gentil, ou que você, não, tô de boa, né? Se for parar pra pensar, assim, que situações você se coloca nesse lugar? Quantas situações vocês podem ir escrevendo aí, tá? Eu tô aprendendo a não me distrair com os comentários, né? A conseguir interagir aqui e voltar. Então, quantas vezes você, por exemplo, alguém te pergunta, né? Como é que você tá? Ou você tá bem? E aí você fala, tô bem, né? E assim, é o externo que tá mostrando, eu tô bem, e dentro só Deus sabe como é que tá o turbilhão de emoções aí dentro. Né? Como é que tá o caos que de repente está se implantando aí dentro. Então, nesse capítulo específico do Eu Mascarado, a Patrícia, ela convida a gente a prestar atenção nessas máscaras que a gente sempre carrega com a gente, né? Abre aspas aqui para a citação dela. Ela diz: procuramos nos mostrar como gostaríamos de ser ou como achamos que os outros gostariam que fôssemos. Fecha aspas. Então, a gente faz isso para quê? Muitas vezes para esconder, né, o que a gente julga ser imperfeito, o que a gente julga que é feio na gente mesmo, mas também como uma necessidade básica, intrínseca e humana, ou seja, todo mundo tem essa necessidade básica, intrínseca e humana de se sentir pertencente, de se sentir amado, valorizado, admirado, né? Então, por exemplo, tem exemplos aqui que eu tenho certeza absoluta, né? Que ou você já passou com vez na tua vida, ou você conhece alguém que passou por essas situações. E antes de eu trazer os exemplos, eu te digo assim, ó, não precisa ter vergonha, se sentir culpado porque já agiu dessa forma ou de outra forma parecida, né? Lembra que a gente está aqui nesse momento, nesse espaço do Cá Entre Nós, exatamente para praticar essa curiosidade, né, sobre os não ditos, aprender a não julgar. Então, né, tendo dito isso, vamos entender que, de repente, exemplos são esses, e se tu já passou por ele, me coloca aqui no comentário que eu quero saber, pra gente, né, conversar, saber como é que foi essa experiência pra ti. Carla, Tamires, Vivi, sejam todos bem-vindos, muito bom estar aqui com vocês. Então, esses exemplos, vamos ver se vocês já passaram por eles. Pode mandar o coração aí que eu vejo que vocês estão conectados aqui comigo. Por exemplo, um primeiro encontro, uma entrevista de emprego, né? Ou então quando você vai conhecer a família de alguém que é importante pra você, né? Seja um parceiro, uma parceira, seja um amigo, seja alguém do teu trabalho, né? A família do teu chefe, sei lá, né? Ou até nas primeiras sessões de terapia isso também acontece com frequência, né? Que às vezes a pessoa chega, né, se mostrando assim, não, como é que eu tenho que agir, né? O primeiro encontro, dizem que a gente tem que se vestir de tal forma, que a gente tem que falar tal palavras, que a gente não pode dizer isso daqui, ou então, se eu for para entrevista de emprego, eu preciso me portar dessa forma, eu jamais posso falar disso daqui. Quando me perguntarem isso, a resposta tem que ser essa. A gente vai cheio de, né, regrinhas, tem que ser desse jeito, a gente vai se estruturando para ir cabendo nesses modelos. A gente tá fazendo o quê? Usando o nosso eu mascarado, né? Então, assim, a gente acaba se escondendo atrás dessa máscara, né? Pra não mostrar as nossas vulnerabilidades,
pra gente não ser julgado pelas nossas falhas, né, pelas nossas incompetências, pelo que a gente julga que é feio, que é errado, que é ruim, né, que a gente não quer mesmo. Ó, a Neilton disse aqui, cortei meu Black Power ao ir conhecer o avô da minha esposa. Nossa, ai... Pra mim chegou doloroso. Como é que foi pra ti, né? Cortar né, o Black Power, que mostra assim o poder literalmente do ser black, assim. E, nossa, conta aí como é que foi essa experiência de se mascarar dessa forma, né? Pra poder caber na apresentação desse avô, que talvez fosse um pouco mais tradicional e tudo mais. Então, será que eu tô indo e eu preciso fazer isso pra respeitar o outro? E aí a gente vai se ajustando, né? Agora, como que a gente vai se ajustando e como a gente vai ficando com a gente? E outra pergunta, hoje, né? Sendo a pessoa que você é hoje, você faria a mesma coisa? Né? Ou não? Ou seria diferente? Ou faria quase parecido? Como é que seria? Michele, seja bem-vindo. Quem mais, gente, já viveu situação parecida com essa? Eu escuto muito aqui no consultório, muito. Porque... o primeiro encontro, né, as solteiras, o dia dos namorados tá chegando, né, as solteiras falam demais, né, mas é porque é o primeiro encontro, então tem que fazer não sei o quê, porque senão não tem o segundo encontro, porque senão ele não me chama pra jantar, porque senão... é tanto assim, é tanta regra, nossa, que horas que vai caber eu poder ser só eu aqui, só ser espontânea, né? Mostrar de fato a verdade de quem eu sou. Vou ter que estar usando máscara o tempo todo, né? A pessoa vai me conhecer por quem eu sou ou vai me conhecer pelas máscaras que eu tô colocando aqui. E isso tudo acontece de uma forma muito inconsciente, né? Então, por isso que eu digo, não precisa ter vergonha, né? De ter passado por esse tipo de situação. Não precisa se sentir culpada. A gente vai fazendo para se adequar, né? Como a gente falou um pouquinho antes, para se sentir admirado, pertencente aos vínculos que a gente vai estabelecendo ao longo da vida. Vou bebendo água aqui enquanto eu leio. Olha aí, ó, o Black, né, que diz que cortou o Black Power para conhecer o vô da namorada, disse, na época foi muito difícil, minha esposa ficou pistola comigo, hoje eu não faria nem a pau, né? Então, assim, a gente vai mudando. Eu até coloquei hoje mais cedo, né, nos stories, uma frasezinha, né, do treino, que eu fui pra academia, tava vazia, e antes eu detestava, né, eu gostava de ter gente pra ficar conversando e tudo, ou seja, eu conversava mais que treinava, hoje é o contrário, então eu adorei, e eu coloquei, né, a frase, a gente não precisa nascer assim, morrer assim, né, então a gente tá aqui, quem tá aqui nos encontros, né? Toda terça-feira eu tenho certeza que é por isso, porque quer ir amadurecendo algumas questões internas, quer ir se conhecendo mais, quer ir entendendo que existem outras possibilidades de ser, né? A gente não precisa nascer assim e morrer assim. Então hoje eu não faria mais nem a pau. Perfeito. Então sigamos, né? A figurinha que eu preparei aqui para mostrar para vocês do livro, quando ela fala exatamente disso, de quando a gente vai criando essas máscaras, né, desses primeiros encontros. Geralmente os primeiros encontros são assim. Ronilson disse aqui, assim é melhor com a academia vazia, é maravilhoso. Perdão, tá, gente, mas é porque não tem que ficar disputando algumas máquinas, né, às vezes você tá no treino que todo mundo tá usando a mesma máquina, enfim, mas tirando esse recorte, vamos mostrar aqui como que a Patrícia, ela fala dessas falas do eu mascarado, que a gente vai tentando se caber pro outro, né? Pra ser admirado, pra ser querido, pra que a pessoa admire a gente de alguma forma que a gente tá conseguindo ali se mostrar, mas até que ponto que a gente também admira, né? Ou até que ponto que a gente tá conseguindo ou não lidar com as nossas questões mais internas, mais genuínas. E aí ela coloca essa figurinha, depois eu bato o print e coloco lá essa figurinha, certo? Aí você vê que é tipo uma carinha e o que tá escrito aqui é: eu nunca me irrito, eu sempre sou compreensivo, sou sempre amoroso, eu jamais perco a paciência, eu sou absolutamente perfeito. Convenci você? Depois eu bato a fotinha aqui e mando aqui pra vocês. Então, assim, são essas máscaras, né, essas falas internas desse eu mascarado que a gente fica dizendo pra gente mesmo, que a gente fica se mascarando, dizendo pros outros, né, tentando se mostrar. E aqui eu vou fazer uma pontuação pra gente ter cuidado, aquele de novo, olhar curioso e não julgador, e
questionador, né? Pra gente não escutar o que as pessoas falam pra gente e simplesmente dizer amém, dizer não, tem que ser desse jeito. Então, por exemplo, eu tenho muito cuidado com as frases prontas, né? Que a gente vê por aí, que muitos profissionais, entre aspas, dizem e que sai todo mundo repercutindo, né? Dizendo, não, é isso mesmo, né? Então, eu escuto muitas vezes. Olha, você tem que pensar que você é desse jeito, que você vai ser desse jeito. Calma, né? Vamos ter um certo cuidado. A gente planeja, né? A gente coloca, a gente reverbera o que a gente quer, né? Por exemplo, sei lá, eu quero ser mais gentil, né? Então eu fico dizendo isso pra mim mesma, eu me puxo pra esse lugar, eu me observo. Será que nessa situação eu fui gentil? Será que nessa situação eu não fui gentil? Mas você percebe que é muito mais do que eu vou ser gentil e pronto. Não, a gente precisa ir entrando no lugar da ação, da atitude. Tá? Então, ter esse certo cuidado é importante. E aí, abrindo aspas aqui de novo pra Patrícia, ela disse, o problema é que a máscara não funciona. O que ela quer dizer com isso? As pessoas sempre sentem algo cheirando mal no ar, né? Então, algo que a máscara não consegue ocultar. Vocês percebem, por exemplo, nessas situações que a gente colocou aqui, nessa situação que a Neilton trouxe, né? Foi lá conhecer o avô, cortou o Black Power. Será que o avô, será que quando a gente tá na entrevista de emprego, será que a gente, quando tá nesse primeiro encontro, a gente não percebe que a pessoa olha meio assim, né? Assim, às vezes ela nem fala, porque ela nem percebe que é consciente. Mas percebe que tem alguma coisa cheirando esquisita ali, né? Será que essa pessoa é desse jeito mesmo? Né? Às vezes a gente até vê no outro e pronuncia, gostei muito dessa pessoa, dessa atitude, tem alguma coisa esquisita aí, né? A gente verbaliza, né? O nosso corpo, ele fala, mesmo que a gente esteja aqui usando a máscara. Então, esse eu mascarado, ele se mostra muitas vezes, né? Muito determinista, muito sem abertura nenhuma para as vulnerabilidades. E vocês sabem, a gente vem falando desde o começo, o quanto que nós humanos somos vulneráveis, né? A gente não é perfeito, zero defeitos, isso não existe. João, seja bem-vindo. Então, quando esse eu mascarado ele tá em cena, existe algo falso em nós, né? O Jung, né, que é outro teórico que inclusive teve celebração dele esses dias, ele falava do nosso falso eu. Então a gente vai construindo esse falso eu que se conecta aqui com o nosso eu mascarado, mas que a gente pode ir ajustando à medida que a gente vai ganhando consciência, certo? Então esse é o mascarado que se mostra tão determinista e tão fechado para as vulnerabilidades, ele costuma usar duas frasezinhas que a Patrícia ela traz aqui e que provavelmente vocês podem ficar mais atentos, assim, não para julgar ninguém, tá? Autoobservação aqui, por favor. Então, por exemplo, abre aspas, eu nunca, caps lock, grandão mesmo, tal. Então, eu nunca faço isso. Ou o contrário, né? Eu sempre faço desse jeito. Eu sempre sou desse modelito aqui. Eu nunca mudo. Lembra que a gente falou um pouquinho mais cedo, né? A gente não nasceu assim, vai morrer assim não, né? A gente tá aqui disponível para mudança, para desenvolver, para repensar algumas coisas. A Neilton tá complementando aqui, né? No final das contas, passei 10 minutos no ambiente e o senhorzinho nem ligou. Ô, gente, tá vendo? Às vezes a gente usa umas máscaras aí, será que tá valendo a pena? Né? Pra mim, poxa, eu tirei algo que era tão característico meu, da minha identidade, pra 10 minutos, né? E aí, pensando nessas máscaras, o que é que a gente pode pensar? A máscara é chata, né? Uma pessoa mascarada, ela é chata, ela é entediante, ela é uma pessoa monótona, ela é uma pessoa sem vida, é aquela pessoa repetitiva, sabe? Previsível, que você já... Ai, meu Deus, lá e vem, já fala a mesma coisa, que você, né, é cansativo, que é cheio de barreiras, que você não consegue muito acessar ali, porque a pessoa é perfeita demais, entre aspas, pelo menos tenta se apresentar dessa forma, né? E, gente, assim, eu tô falando dessa forma, mas às vezes essa pessoa somos nós, essas máscaras quem tá usando somos nós, então que a gente faça essa reavaliação também. Abre aspas aqui pra Patrícia, onde ela diz, é uma construção. Né? O eu mascarado, essas máscaras, é uma construção, é feita de papelão e ideias de perfeição. E aí, como é que você pode saber se você está usando essas máscaras? Eu separei aqui em dois pontos, tá? Thalita, seja bem-vinda. 2 pontos. Primeiro ponto, ter consciência, né? Que é o ponto que a gente já vem trabalhando.
ter consciência que você pode até parecer perfeito, mas que os teus sentimentos, as tuas emoções, gente, elas não te enganam, né? Então, assim, elas denunciam. Sabe aquela história, assim, que até Freud falava, né? Se você não fala, sai pelos dedos, né? Então, assim, a gente somatiza, o nosso corpo traz pra gente, as nossas emoções, elas vão falar de alguma forma que tem alguma coisa ali que tá precisando ser vista, que tá errado, né? Então, quais são algumas reações comuns que a Patrícia fala, que é o segundo ponto que eu separei aqui pra vocês? Você se sentirá sem vida, como se tivesse se transformado num robô mecânico, sem espontaneidade. Isso a gente vê muito, aqui no consultório aparece muito. Nas pessoas que vão entrando nesse piloto automático, que às vezes já tá, a máscara ela já tá tão colada, sabe, na vida, na pele, a pessoa já tá tão ali robotizada, né, mecânica, sem espontaneidade na vida, que dá medo de tirar a máscara, porque se tirar a máscara ela não vai saber mais nem quem ela é. Né? E assim, gente, isso é doloroso, chega a ser triste, assim, porque, poxa, quanto mais eu coloco a máscara, mais eu me distancio de mim, da minha essência, da minha verdade, sabe? Lima, seja bem-vindo, enfim. Outra reação comum, que também, assim, eu tô falando algumas coisas que pra mim me soam muito forte, vê aí como é que chega pra vocês, vocês podem comentar aqui comigo. Outra reação comum, você ri, mas você não vibra de alegria, né? Então, sabe aquele risozinho assim, né? Que não tá acessando, não é profundo, você não tá, nossa, sabe, que alegria por isso aqui que aconteceu. Você sabe, né? Aquela coisa meio superficial. Então, você pode até parecer calmo, mas, na verdade, você tá ausente. Então, tá aqui, todo mundo conversando, às vezes a pessoa até olha, nossa, como fulano é calmo, né? E você nem tá aqui. Né? Sua alma tá em outro canto, você tá, sabe, assim, ausente de si, não é ausente do momento, das pessoas, da situação, às vezes é de si, é preocupante. Olha esse, o Dia dos Namorados tá chegando, hein? Então vamos repensar, vamos olhar, vamos avaliar esse que eu vou dizer agora. Você pode estar beijando a pessoa amada e ainda assim seu coração nada sente. Então quantas vezes a gente até nisso tá, né, implicado, tá intrínseco ali, tem alguma coisa e você, não, mas tô aqui conformado, né? E vou beijando, mas sentir mesmo, tá difícil. Então é como se você estivesse anestesiado perante a vida. Ela abre aspas aqui pra Patrícia, que ela diz assim, aliás, não sente nada, nem dor, nem alegria, nem tristeza, nem raiva, nem amor, nem nada. Tudo se torna um grande nada, vazio e solitário. O eu mascarado, ele é apático, cansado e parece não ter nenhuma energia. Aí ela até abre parênteses e diz, e papelão tem vida, por acaso? Né? Se a gente pensar nisso, é um papelão que a gente se expõe a fazer. E eu tô trazendo isso de uma forma, de novo, né? Tem que ficar relembrando aqui, sem se julgar, gente. São coisas que os nossos eus, né, nossas vozes internas, eu mascarado, fazem, ou para negar, disfarçar, esconder, né, as coisas que a gente não tem orgulho da gente, que a gente aponta e julga, ou para se sentir pertencente, né? Então, às vezes a gente não tem ainda uma força interna tão manha de sustentar quem de fato a gente é, independente de onde a gente for. E a gente vai usando do eu mascarado, tá? O Alan colocou aqui, conheço pessoas assim, é muito difícil conviver com essas características, né, Alan? Eu vou falar um pouquinho mais na frente, já, na verdade, como é que a gente pode recuperar, né? Que uma das coisas é através do exemplo, né? Então, na hora que a gente vai se permitindo acessar as nossas vulnerabilidades, sabe aquela frase assim que quem fala, né, ensina, mas o exemplo arrasta. Então, é mais ou menos isso. À medida que a gente vai conseguindo lidar com as nossas vulnerabilidades, conseguir expor elas de alguma forma, as outras pessoas que estão em volta também se sentem convidadas, mesmo que de forma inconsciente, a fazer o mesmo. Vou dar um exemplo bem prático. Aqui, quem me acompanha, vocês, né, que estão aqui e vê os vídeos aqui, vê os stories, as formas que eu apareço, muitas vezes eu exponho uma vulnerabilidade e outra, uma coisa que eu defendo muito, é mulher real, é de verdade mesmo, carne, osso, coração, pulso, né, vida, fragilidade, força. Então, muitas vezes isso, o fato de eu me expor, né, trazer algumas vulnerabilidades,
trazem liberdade para as pessoas se exporem para mim. Pessoas que não são meus amigos, que são colegas aqui do Instagram, né? Às vezes que acompanham, estão expondo ali vulnerabilidades que às vezes não tem coragem de dizer pra ninguém. Então, na medida que a gente vai trabalhando isso no nosso dia a dia, as outras pessoas próximas também vão se aproximando, né? Deu pra perceber até agora, pelo que a gente veio conversando, né? Que o eu mascarado, ele nos distancia do que tem vida, né? Do que vibra mesmo, assim. Então você parece querer ficar fugindo das vulnerabilidades do teu eu inferior, né, que você tem, e acaba não sentindo também os prazeres e os momentos bons da vida. Você fica realmente sem vida. E como é que a gente recupera, né, a vida, volta a se sentir real, de verdade? Separei 3 pontos. Primeiro, correr riscos. Quem é aqui, né, mais fechadinho, que não gosta de risco, eita, como assim? Pera, explica direito, vou explicar. Correr riscos no sentido de se mostrar vulnerável, de se perceber imperfeito, de correr o risco de ser julgado, criticado e rejeitado. Né? O que é que isso quer dizer? Gente, a gente é diverso, múltiplo, cada um é individual. Cada um de vocês que estão aqui comigo são diferentes. A gente pode ter semelhanças em algumas coisas, mas tem alguma coisa que te torna único, né? E isso vai fazer você se aproximar de algumas pessoas que vão se conectar contigo exatamente por você ser assim, e outras pessoas não, nem tanto, né? Então você pode ser criticado, pode ser julgado, pode ser rejeitado, e a gente precisa estar bem para conseguir suportar isso daqui. A gente não nasceu é o segundo ponto, para agradar todo mundo. Então a gente precisa aceitar, o segundo pontinho, que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, né? É injusto pra gente tentar praticar isso. E o terceiro ponto, permitir sentir o caos. Como assim, Raniele? Esse caos de sentimentos, de emoções, essas vozes, né, que se mistura tudo e que tem horas que a gente não entende nada com coisa nenhuma, a gente precisa se permitir sentir esse caos. Se a gente ficar o tempo todo ali varrendo, né, tentando organizar ou esconder, não necessariamente a gente tá lidando da melhor forma, tá? Black escreveu, já fui assim. Vivi atrás de uma cáscara por muito tempo. E as mudanças ao longo do tempo é um outro processo, uma máscara. Perfeito, obrigada pela correção. Então já fui muito assim, vivi atrás de uma máscara por muito tempo, e as mudanças ao longo do tempo é um outro processo. É exatamente isso. E a vida é isso, é processo. Né? Às vezes a gente tá o tempo todo correndo já atrás lá do resultado final e tá esquecendo de viver cada agora. E são os agoras que vão nos transformando em quem de fato a gente é. Então, assim, o que é que eu quero que fique aqui pra vocês? Que vocês se lembrem que as nossas luzes, elas só podem vir à tona se a gente permitir que as sombras apareçam, se a gente libertar as nossas sombras. A gente até falou disso no encontro passado do eu inferior, e que por isso que a gente precisa tanto aprender a lidar com ele, né? Que é exatamente libertando essas sombras, e libertar as sombras, vou colocar a pontuação bem forte, não é despejar nossas sombras no outro não, viu? A gente vai liberando com cuidado, lembrando de que quem é o responsável pelas nossas sombras e quem tem que cuidar e curá-las somos nós, certo? Então, se tu perdeu esse encontro passado, né, do eu inferior, vai lá, tá gravado, tu vai conseguir acompanhar melhor por que a gente precisa cuidar dele, pra gente conseguir não precisar tanto usar os nossos eus mascarados. E aí, como sugestão de exercício, né, eu vou, como um gesto, né, de vocês aprenderem a lidar melhor com as vulnerabilidades de vocês, com as imperfeições, eu vou propor que vocês tentem, experimentem aprender a tirar as máscaras, né, isso mesmo, assim, mas lembra que é um exercício. Então, assim, respeitando o teu tempo, o teu movimento, mas começa, faz, né? Então, de novo, quando a gente faz, o exemplo arrasta. Daniele, seja bem-vinda. E isso vai dando abertura para que as outras pessoas também se sintam à vontade para ir mostrando como elas realmente são, e vai gerando essas conexões. Vou só dar um golinho no chazinho que a garganta tá sequinha. E eu vou finalizar aqui essa parte com um trecho da Patrícia Gebrim, né, do livro, abre aspas, e ela diz: você vai precisar aprender a tirar a máscara se quiser acolher a sua criança. Nossa criança, o primeiro encontro da 3ª temporada, tá gravado. Você vai precisar tirar a máscara se quiser curar o seu eu inferior. 2º encontro, 2ª temporada, também tá gravado.
você vai precisar tirar sua máscara, essa é fantástica. Se você quiser viver. Porque vocês vão lembrar que o nosso eu criança e o nosso eu inferior, eles têm vida. Né? Por mais que eles tenham as questões assim que a gente precisa cuidar, aprender, curar, respeitar, mas tem vida, tem força, tem energia. O eu mascarado não. Vocês estão vendo que a gente fica apático, a gente fica sem vida, sem energia, sem espontaneidade, apático para a vida, para o mundo, né? A gente precisa desses cuidados. Jornalista Alan, seja bem-vindo. E para concluir nosso encontro hoje, gente, assim, que é algo que tem marcado muito por aqui, eu quero agradecer muito, de todo o meu coração mesmo, a confiança de quem tá comigo lá no grupo do Telegram. Nós hoje já somos 21 pessoas lá no Telegram. Isso pra mim é tão significativo, é tão simbólico, que vocês não têm noção. 21 pessoas, gente, pra uma sala, assim, de aula, de uma palestra, né? 21 pessoas são 21 pessoas que hoje, humanamente, eu não conseguiria atender aqui no consultório. Eu não teria tempo para atender essas 21 pessoas, né? E que, de alguma forma, eu tô conseguindo contribuir com a vida de cada um. Então, assim, meu Deus, muito, muito, muito obrigada pela confiança de estarem lá comigo. É um espaço que eu realmente tenho, assim, me dedicado, né, de uma forma muito espontânea. Quem tá lá sabe, né, que eu não fico enchendo a caixinha de vocês, né, eu trago alguma coisa que realmente seja relevante, que vai agregar, trago materiais feitos com muito esmero, inclusive aqui da terceira temporada, todo encontro, né, durante a semana. Na sexta-feira eu tô enviando material completinho para vocês adentrarem, conhecerem mais ainda de cada eu de vocês. Então, assim, eu me sinto honradíssima de conseguir entrar um pouquinho que seja, né, na vida de vocês, porque vocês estão abrindo aí o celular de vocês e me escutando, né, vendo as coisas na vida de vocês, no dia a dia, na casa de vocês. Não sou muito honrada de fazer parte disso. Pra quem não tá lá ainda e tá se sentindo, né, aí dentro do coração chamado a fazer parte, o link tá lá na bio, né? Só clicar lá rapidinho, tu já entra no nosso Telegram e maravilhoso ter você comigo lá para contribuir na tua jornada de autoconhecimento. E quem já tá aqui há mais tempo, eu vou aproveitar para lançar uma sementezinha aqui no coração de vocês, né? Vocês já sabem que já vem um tempo que a gente vem conversando aqui de Raniele, faz alguma coisa. Eu sou cobrada, de verdade, vocês me cobram. Raniele, faz alguma coisa aqui pra gente. Tu não tem nada, não, além da terapia pra tu vender, eu vou criar, né? Calma, então hoje eu vou lançar aqui a sementinha no coração de vocês, que com esse andamento, né, do conhecimento de cada eu tenho percebido que vocês têm o desejo de conhecer mais de cada eu de vocês, de como é que vocês funcionam, mas ao mesmo tempo tem a dificuldade, tá? Beleza, na prática, como é que eu faço isso daqui? Então fiquem atentas, atentos, né? Tô criando um curso todo online pra você ficar lá com a sua privacidade preservada, pra você assistir no momento que você quiser e desejar, como você quiser, mas que você consiga se beneficiar, que você consiga também construir já a tua jornada de forma autônoma, né? Que você consiga ter o teu compromisso de autocuidado contigo mesmo. Então, tô criando esse curso, em breve eu volto a falar mais sobre ele. E por hoje eu finalizo aqui. Quem quiser me mandar direct, né, pra quais são as expectativas que vocês têm no curso, que aí com certeza eu vou lapidar mais ainda pra chegar e conseguir te atender, ou até sugestão de nome, né, assim, de repente se o eu, criança de vocês, tá aflorado aí, manda ver, manda o directzinho lá pra mim. Sinara conseguiu chegar aqui no finalzinho. E aí, sejam muito bem-vindos lá no Telegram. Qualquer coisa, eu tô aqui à disposição. Muito bom estar mais uma terça-feira com vocês. De verdade, todo o meu coração. Um cheiro, dia lindo pra vocês que estão aí no Brasil. Um bom dia. Pra quem tá aqui nos Emirados, uma boa tarde, boa noite. Boa semana pra todos. Cheiro, cheiro. Colocar o restinho aqui da musiquinha. E ativem o alarme, hein? Pra gente estar aqui juntos na próxima terça-feira. Show! Obrigada pelas participações. Alan, Letícia, Sinara. Muito obrigada, gente. Muito bom ter vocês aqui. Bom dia! Fazer a posezinha do print, né? Show! Beijo! Amando as terças. Ai, eu também. Nossa, cada terça maravilhosa. Cheiro, cheiro, cheiro.